Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, amigos do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo direto da redação da Outra Visão. Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 69 do podcast Outra Visão, que originalmente foi publicado no dia 2 de julho de 2021 e eu trago agora para o YouTube em versão de vídeo. Pessoal, entrevista com Daniela Negli. A Daniela é veterinária e artista desde a infância, e a Dani conta nessa entrevista sobre a sua história e sua relação com o iatismo, dá várias dicas sobre o universo do iatismo, onde iniciar, como começar. Ela também conta da sua vivência e experiência trabalhando como veterinária e completa a entrevista contando do período que ela viveu na Austrália. Durante 3 anos, a Dani viveu na Austrália e viajou ali por toda a região da Oceania, da Ásia, e conta algumas das aventuras viajando pela Ásia. Pessoal, uma entrevista muito legal, que eu tenho um carinho muito especial pela Dani, pela entrevistada e o resultado dessa entrevista, que foi sensacional. Relembrando, foi a entrevista publicada no ano 1 do podcast Outra Visão, que foi publicada em julho de 2021, bem próximo do aniversário do primeiro ano do podcast Outra Visão. Vamos acompanhar, vamos assistir, curtir, e não se esqueça de deixar seu like neste episódio, em outros episódios, e também se inscrever no canal. Tchau! Alô, Daniela Naigeli. Tudo bem com você, Dani? Tudo bom, Paulão, e por aí? Tudo muito bem. Dani, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Ô, Dani, para começar, eu gostaria de saber de onde você está falando neste dia 16 de junho de 2021. Paulão, estou em São Paulo, na minha casa mesmo. São Paulo, capital. Você mora mais ou menos perto da represa de Guarapiranga? Como é que é? Moro sim. Eu não moro tão colado, mas eu moro na Granja Julieta, que fica bem próximo, ainda bem, porque é por lá que eu fico os meus finais de semana. Exatamente, e Dani, é ali que eu quero começar a nossa conversa. Na verdade, eu quero começar na água. Pode ser lá na Praia do Lázaro, pode ser aí na represa de Guarapiranga, na Ilhabela, mas eu sei que desde a infância você navega os seus barcos à vela. Dani, me conta, como é que nasceu essa sua paixão pelo iatismo? Minha paixão pelo iatismo começou por conta do meu pai. A gente ia os finais de semana para o clube, o Yacht Clube Paulista, na represa Guarapiranga. E quando não tinha vento, a gente esquiava e estava sempre próximo a barcos. Com 7 anos eu fiz o curso de vela e desde então eu tenho esse contato aí que eu amo velejar, finais de semana. Eu comecei com o Optimus, né? E depois de 3 anos, a gente já está super experiente, assim como você tira a carta, 1 ano depois você está dirigindo bem, né? Digamos, depois de 3 anos, dirigindo super bem. Então, com 10 anos, fui meu primeiro brasileiro, fui para Recife, e assim eu velejei até os 14 anos, um barco pequenininho chamado Optimus, que é um barco que a gente veleja individualmente, e o que era delícia era que a família estava ao redor. Meus irmãos mais novos que eu também velejavam, e o meu pai sempre com um botinho perto da gente. Às vezes a gente tinha algumas coisas que aconteciam, tipo tempestades. Ele vinha, dava um alô, via se estava bem, se estava tudo bem, ele ia resgatar os outros e depois voltava para ver se eu precisava de alguma coisa, mas sempre por perto. E assim eu tenho alguns pais que são optipais, como a gente diz, que são como nossos pais, que eu guardo esse carinho até hoje, que fizeram parte aí da minha infância até os 14 anos que eu velejei desse pequeno barco, esse Optimus. Calma, então vamos registrar aqui o nome do seu pai. Fala o nome do seu pai e das pessoas que foram importantes nessa sua fase aí na infância e adolescência com Optimist. Então, meu pai é Maurício Tranquinegli.
Meu tio Jorge, que é o pai do Bruno Prada, sempre com a gente. O Caroli, também eu lembro muito dele, que eu era super amiga do Alex nessa época. Quais mais? O tio Armando, falecido tio Armando. Tinha outro que era o Armando, que o tio Armando é o argentino. Outro é o tio Armando. E aí outras amizades também, como a família Caiaba, várias famílias que, independentemente de bater as idades, a gente era muito amigo, porque estava todos os finais de semana velejando junto. Fechavam alguns campeonatinhos, 2, 3 finais de semana, e aí tinha entrega de prêmios. E aí mais 2 finais de semana, sábado e domingo, e aí fechava outro campeonatinho. Uau, Era muito intenso, muito intenso. Eu não fui uma adolescente que ficava procurando festinha, balada. Eu só esperava o final de semana para velejar no sábado, dava aquela dormida gostosa sábado à noite para velejar no domingo novamente. Foi assim meu final de semana na adolescência. Ô, Dani, você falou da família Caiaba, você sabe que a Flávia Caiaba é uma amiga minha de longuíssima data, né? Em breve ela estará aqui também no podcast Outra Visão, Flavinha Caiaba, viu? Que legal, isso aí. Ô, Dani, mas agora uma curiosidade, como é que é o treino de Optimist? Como é que é o treino? Por exemplo, como é uma criança, 7, 8, 10 anos, inicia o treinamento no barco, a vela? Como é que é assim? Porque, como você falou, seu pai já velejava, já tinha afinidade com o ambiente náutico, né? Então ele conhecia aonde o cenário que estava colocando você e suas irmãs, seu irmão. Mas como é que é esse treino, assim? Primeiro de tudo, a gente precisa saber nadar. E aí tem o curso de vela, que na minha época era uma imersão de uma semana, que a gente inclusive dormia no clube. Tenho muitas lembranças boas. A gente colocava os sleeping bags, os sacos de dormir, as meninas de um lado, os meninos do outro. E aí tinha os monitores sêniores, os júniores, que inclusive depois de alguns anos eu fui monitora também. Mas voltando, aí a gente começa na piscina com um barquinho e com uma vela para a gente aprender que tem ar embaixo. Então, se a gente por acaso vira, para você ter mais afinidade com o barco, com a vela e aprender as questões de segurança, que não precisa se desesperar. A gente começa dessa forma. E aí começa a aprender a dar os nós, a montar o barco, começa a velejar na frente do clube com mais alguém dentro do barquinho, até que você vai treinando por perto e se descola e sai velejando sozinho depois. Aí tem os percursos, né? O que a gente chama das regatas, né? Tem um percurso que tem uma largada, uma ida, uma volta, chegada, aí fecha uma regatinha. E aí tem vários ensinamentos que me fortaleceram durante a minha vida, né? Você aprender a perder, aprender a ganhar, aprender a discutir aonde foi que você perdeu, aonde foi que você ganhou, respeitar o próximo. A gente não pode colocar a mão na água, então não interessa se tem alguém olhando ou não olhando, né? A gente não põe a mão na água. Então, são vários ensinamentos. Se acontece alguma coisa numa regata, a gente vai para o protesto. Esse protesto, você tem que escrever aonde você estava, qual era a sua posição, onde estava o vento. E aí você vai para uma banca com júris que você tem que se defender. Então, entra um, conta a sua história, sai. Entra o outro, conta a sua história, e depois os dois são chamados, feitas algumas perguntas, e é decidido qual dos dois que ganhou. Isso é também para a vida, né? Muito interessante. Eu levo muitas coisas do iatismo para a minha vida pessoal. Ô, Dani, e você chegou a ter o seu próprio Optimist? Tinha um nome esse barco? Você chegou a ter o seu próprio embarcação? Como é que foi ganhar o seu próprio barco, assim? É muito gostoso. Depois que você termina o curso de vela, meu pai me deu um barco usado de madeira chamado Toyer. De uma faixinha assim amarela, super bonito o barco de madeira. E aí, quando eu comecei a ficar melhor, meu pai mandou fazer para mim um barco que aí já não era mais de madeira, era de fibra.
E aí, meu pai, super fantástico, que sabia colocar nome em tudo, colocava nome até em tudo que era coisa. Ele fez uma listona, a gente fez o julgamento em casa, qual que seria, aquele bafafá que ele sempre gostava de fazer, e o barco chamou-se Chego Lá, mas com X, com acento, e aí fizemos um desenho, e umas ondas assim, amarelo, vermelho, um estilo, meu pai deu um estilo ali também, para o logo, e era Chego Lá o nome do meu barco. Ô Dani, e qual que é a diferença, por exemplo, da época que você iniciou no iatismo para hoje? Por exemplo, a gente tem na família, né, a Joana, o Pedro, que estão velejando. Qual que é a diferença, assim, do início, né, do treinamento no iatismo? Houve uma mudança, assim, muito grande ou não? Basicamente, assim... A mudança hoje é que não é mais, o curso de vela não é mais uma imersão em uma semana dormindo no clube, ele acaba sendo um pouco mais recreativo, antes ele era muito mais para aprender a velejar mesmo, agora é uma coisa assim, ele é descontraído, uma recreação, que vai aprendendo aos poucos. Aí aquele que toma gosto, assim como o Pedro e a Joana tomaram gosto, vão se aprofundando, vão fazendo clínicas, a gente chama de clínicas, né? Já a Teca, por exemplo, né, que é a irmã do Pedro, ela fez essa recriação, que é de 15 em 15 dias, uma vez por semana, no domingo, quer dizer, não é por semana. Ela não gostou, então ela não seguiu. E nossa época não, nossa época era uma imersão uma semana e as regatas, os campeonatinhos eram 2 finais de semana, sábado, domingo, aí fechava, então era muito intensa a coisa. E assim, tinham 80 barcos Optimus, os pais saíam com o botinho, um monte de Optimus assim em fileira. Hoje em dia está com um pouquinho menos de barcos, está aumentando, mas tem um pouquinho menos de barcos. Olha, ó, a Teca, minha afilhada, viu? Estelinha, um beijo para você que ela vai ouvir essa entrevista. E tecnicamente, assim, mesmo a construção desses Optimistes, houve uma mudança assim considerável ou ele basicamente é a mesma construção? Olha, Paulão, assim? Como a minha filha está para começar agora o curso de vela, minha filha está com 6, e porque eu velejo todo final de semana, ela já está inserida, porque normalmente começa com 7 anos, ela está querendo fazer com 6 e talvez, se começa muito cedo, pode ser que traumatiza, e aí depois ela não vai seguir. Mas eu acho que ela já tem maturidade e tem bastante convivência por minha causa. Então eu não sei, porque ela ainda não começou. Eu acho que o Optimus não mudou. O que eu vejo que mudou eram algumas coisas que a gente regulava de uma forma e agora regula de outra. Né? A gente não deixava umas rugas na vela, que hoje em dia eles deixam, algumas coisas do gênero. Mas posição de sentar, de montar o barco, para esse barco, acho que continua a mesma coisa. Ah, que legal. Ô Dani, eu lembro que você também, lá em Ubatuba, na Praia do Lázaro, você tinha um barco também lá, um laser, não tinha? É um parecido com laser, chama holder. É um barco que mais para a gente se divertir, assim, né? A gente levava para lá e podiam 2 ou 3. Ele é um barco de uma pessoa só também. Eu nunca competi com ele. Ali a gente levava mais para brincar. Inclusive, você já me levou para navegar nesse barco, e eu me lembro que o seguinte, que a Dani falou, agora eu vou virar o barco, agora eu vou virar para testar, para você me ajudar a desvirar esse barco. Você virou umas 2, 3 vezes o barco. A gente se diverte, né, Paulão? Ah, eu adoro. Olha, eu vou te falar que eu adoro o iatismo, não segui, mas já velejei algumas vezes, eu já velejei e tenho muita lembrança das velejadas com você. Ô Dani, mas eu queria saber uma coisa que você falou, por que não pode colocar a mão na água? Qual que é a questão de segurança? O que é? Você falou esse detalhe e me chamou a atenção. É mais a questão de remar, né? Se você está sem vento, é mais questão de remar, você não pode. É lógico, se você tiver... não sei, cortou sua mão ou sua mão sujou, não sei, se você quiser fazer assim, colocar e tirar é uma coisa, mas a gente tem esse hábito de não colocar a mão na água, principalmente quando está sem vento. Foram uma das poucas coisas que foram rígidas, assim, que me marcaram, né? É engraçado.
Hoje eu vejo a molecada assim, seguindo um pouco menos as regras. Eu vejo eles mais. A gente tem que estudar as regras, tem que estudar isso. E às vezes eu vejo que está faltando um pouco disso, um pouco de respeito às regras. E estudar as marés, os ventos, né? E todo Também. o ambiente, né? Né? Isso. Ô, Isso Dani, mesmo. e o celular, como é que impactou isso no iatismo aí? Tem criança querendo ver o celular na hora de trocar Olha, lá a Paulo, direção? para mim, até assim, eu não gosto muito de barcos de ir e vir, né? Por exemplo, windsurf, eu fiz kite, mas não é a minha praia, porque para mim, velejar é uma meditação ativa. Então, eu gosto desse percurso, eu gosto de. Até que por muito eu fui taxada como, não, você é muito competitiva, porque eu sempre gostei de correr regatas, né, que a gente fala. Mas depois eu me entendi, não é essa a questão é que se eu tenho uma largada, um percurso, uma chegada, eu fico tão envolvida que é uma meditação ativa, tanto é que eu volto para casa sem conversar, zen, total. E eu não levo celular. Eu conheço gente que leva, que inclusive às vezes saem fotos lindas e maravilhosas do pôr do sol ao voltar para o clube. Conheci gente que já levou celular e eu já passei perrengue e esse celular é que chamou alguém para buscar a gente, mas eu mesma não levo de jeito nenhum. Ô, Dani, você tem alguma lembrança assim de uma velejada assim que você guarda com muito carinho, assim, de um dia muito bacana que você velejou, ou com alguém especial, com seu pai? Tem algum dia, alguma velejada assim que ficou para sua história, assim? Tem muitas velejadas, né? Você num barco, chegar no Rio de Janeiro, por exemplo, navegando, é uma coisa sensacional, é maravilhoso. Corri uma regata de barcos maiores, barcos clássicos, eu acho que pode ser até 75, uma coisa assim, que ia até Búzios. É bem bonito. Na ida é perrengue, porque você está indo contra, na hora de descansar você se amarra para não cair, tem aquele rodízio, na volta é mais sossegado. Eu acho essa costa do litoral norte de São Paulo até ali o estado do Rio, eu acho que é a costa mais bonita que a gente tem. Uau, uau. Ô, Dani, e você é de uma família, né, que está envolvida com o iatismo? Você falou que tem o seu tio, o seu pai, as suas irmãs também velejaram, e tem o seu primo, né, que é o Bruno Prada, que foi campeão olímpico, né? É, isso mesmo. Ele se dedica a isso, né, há muito tempo. Agora tem a filha dele, a Giovana Prada, que está velejando de pranchinha, que é o nome do Indy hoje, né, a pranchinha. Está indo super bem também. Mas aí é uma dedicação muito maior do que a minha, porque vive para isso, viaja para isso, recebe para isso, né? Então, o meu caso aqui, eu velejei no Optimus até os 14 anos. Aí tem uma fase aí, que é uma fase que todo adolescente passa, que a Joana está passando, né? De para qual barco eu vou, porque eu estou ficando grande, o Optimus é um barco pequenininho. Aí eu escolhi o 420, que tem trapézio, é um barco jovem, arisco, um barco bem instável, que é bem gostoso. E aí tem todo um percurso que a gente pode fazer por vários tipos de barco diferentes. Ai, que legal, que legal. Ô, Dani, agora vamos desembarcar do barco e eu quero entrar um pouco agora no mundo profissional seu, você me contar um pouco das suas andanças aí no mundo corporativo, no trabalho. Dani, além de artista, você foi professora de natação, é veterinária, olha só, doutora Daniela, trabalhou em empresas de tecnologia. Ô Dani, conta um pouco aí também da sua vivência fora das águas. Então, na verdade, é uma história que linka a outra. Mais ou menos quando eu tinha uns 18, 19 anos,
eu comecei a jogar polo aquático, de novo com água, né? No Pinheiros. No Pinheiros, e daí eu fui convocada para a seleção. A gente ia ter um campeonato, que eu fazia parte da seleção brasileira, com vários descartes, né? Eu cheguei até, assim, o último descarte. E por que eu estou te contando isso? Eu tinha, nessa época de seleção, um aporte de psicólogo, nutricionista, preparador físico. A gente treinava de domingo a domingo, de segunda a sábado, 2 vezes por dia, 5 horas de manhã e 5 horas à noite, e domingo uma vez 5 horas só. Era muito intenso. E é isso que eu ia te falar, a minha vida profissional começa aí, porque aí eu tomei o gosto pela nutrição. Eu vi que a nutrição influenciava muito nos resultados. Então, a primeira faculdade que eu entrei, não foram nenhuma dessas que você falou. Eu entrei em nutrição, fiz 2 anos de nutrição e tranquei o 3º ano, porque o meu sonho era fazer veterinária. Aí foi isso. Aí eu entrei para fazer veterinária. Nessa época, entre nutrição e comecinho da veterinária, eu comia tudo muito certinho por conta do polo aquático, e foi uma época que eu saí um pouco do iatismo por essa dedicação. Era interessante, assim, 10 da manhã comendo frango com batata, né, na faculdade. Eram uns lanches esquisitos, né? Eu lembro disso. Fiz um parênteses aqui, que é uma coisa que me marcou, assim, as coisas que eu comia por conta do nutricionista. Enfim, aí eu fui fazer veterinária, que é uma coisa que eu sempre gostei. Não escapei da nutrição, porque eu acabei me envolvendo com nutrição na veterinária. Eu sou uma pessoa que gosta de matemática, e veterinário normalmente não é a matéria que ele mais gosta. Então, eu acabei caindo para um nicho da parte de ração. E eu sou uma pessoa, assim, que eu me dedico muito ao que eu faço, mas sem apego, e sempre aberta para saber se tem possibilidades, alguma coisa que eu possa fazer. Então, 1 ano antes de eu me formar, eu fui ajudar um professor a fazer análise de ração, que ele estava atolado de análise que ele precisava fazer na faculdade OSEC. Eu fui ajudar ele lá, no Regis Ribeiro, e com isso eu já saí da faculdade trabalhando para uma empresa de ração. Eu ajudava na formulação, junto com esse pessoal. E aí, 2 anos depois, eu fui convidada a fazer parte de uma equipe que viajava o Brasil todo e encontrava as equipes locais para ajudar eles no que fosse necessário da parte técnica veterinária. E era muito intenso nessa época aí, já tinha BIP, como é que era? Era BIP, né, que falava? Isso. Começou o celular, aí já tinha 2, era uma vida assim, sem vida. Você já estava mega conectada já, com BIP, celular tijolão. Tijolão. E aí foi a época que eu falei, olha, eu não quero mais nada disso, eu quero ir para a Austrália, quero aprender inglês. E minha mãe, né, menina, 30 anos, você já está com uma carreira maravilhosa, depois de viajar o Brasil inteiro, você vai começar a América do Sul crescendo. Eu falei, mãe, eu comecei de baixo. Se eu tiver que começar de baixo em qualquer outra coisa, é assim que eu vou crescer. Agora eu não quero ir para um lugar que ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, sem celular, sem BIP, sem nada. E aí foi em 2004, quando eu fui morar em Sydney. Opa, então parou, espera, calma, pessoal, a Dani tá velejando rápido, pegou um vento aí numa proa aí boa, e calma, mas vamos... Dani, me conta uma coisa, sobre as rações, eu fiquei curioso em entender o seguinte, as rações que você desenvolvia, né, dentro dessa indústria, para animais, que tipo de animais, assim, para cachorro, para gato, para gado, o que era especificamente? Então, na verdade, assim, né? Eu trabalhava junto às pessoas que desenvolviam, mas eu era o elo na rua deles, né? Então, não era eu que formulava, mas eu estava perto das formulações, perto dessa equipe que formulava, e era uma empresa que existe até hoje, a Lissu Alimentos. Antes disso, eu trabalhei na Guabi, que também é conhecida, e eles produzem ração para tudo, peixe, cavalo, vaca, pequenos roedores.
Eu trabalhava a campo mais com a área de pequenos, gato e cachorro. Mas eu sempre dava um jeitinho de estar próximo de alguém que estava cuidando de vacas ou cavalos, que minha paixão sempre foi vaca. Olha, Então, que interessante. É porque é um mercado muito interessante, né? Esse mercado das rações e que eu desconheço totalmente, assim, e assim, achei muito interessante o seu relato, né? Falando, né, de ter a vivência nessa área. Mas eu quero ainda voltar mais um pouquinho lá para o polo aquático, porque é o seguinte, você falou, se eu entendi direito, você treinava 5 horas na parte da manhã, 5 horas na parte da tarde? Confere isso? Mas como é que a gente. E qual o horário do dia você, assim, tinha a sua vida pessoal? Você dormia em algum horário? Como é que é? Porque consumia muita energia, né? Porque a polo aquática é um esporte, assim, que por si só ele já exige demais e tudo que envolve, né? O treinamento. Como é que foi essa fase, Dani? a época de seleção é bem difícil, assim, né? Os treinos começa às 5 da manhã, vai até às 10, aí você tem o seu dia e depois começa de novo. Às 5 da tarde vai até às 10 da noite. E aí, como é que funciona? A preparação de uma equipe para a seleção, primeiro você começa nos exercícios, vamos dizer assim, não a parte de lapidar, mas grosseiros, né? Então, é muita natação, muita perna com balde, com água. Já chegava, antes do técnico chegar, a gente já tinha feito 1000 de perna com balde na cabeça. Com o balde cheio, né? E funcionava como? O balde cheio. À tarde não, meio que à noite, a gente fazia, a gente treinava no Centro Olímpico, ficava ali perto do Ibirapuera. Aí, sextas, os 2 períodos, sexta período da noite, sábado, os 2 períodos, e domingo, um período, a gente revezava entre os clubes, Paineiras, Paulistano e Pinheiros. E aí, com o passar do tempo, tem mais jogo, e aí, fora, você tem que fazer musculação, você tem que fazer fisioterapia porque você se machuca. Eu tenho muitas lesões dessa época. Operei ombro, o meu cotovelo melhorou com a acupuntura, meu quadril até hoje, eu tenho problema com o meu quadril, não posso deixar de fortalecer glúteo de jeito nenhum, senão eu tenho dor. Joelho também, tem que fortalecer a coxa para segurar o joelho. É um exagero e que o nosso corpo não acompanha da forma como deveria ser. Eu acho que o atleta hoje está melhor do que era nessa época. Ô Dani, então você foi efetivamente um atleta, né? Um atleta profissional que com dedicação, né, integral, né, da sua vida para essa atividade, né? Isso, exatamente. Nessa época eu fazia cursinho, então foi mais fácil para mim, porque eu conseguia assistir algumas aulas, outras eu não conseguia, eu estudava em casa, então para mim foi mais fácil. E o primeiro ano de nutrição também eu ainda estava jogando. Até que eu me machuquei e tive que parar. Então antes de você relatar sobre essa parada, você chegou a viajar Brasil, exterior, com a seleção? Conta alguma experiência. Não, na verdade foi assim, foi uma seletiva que eles fizeram de várias jogadoras, eu não me lembro quantas eram no começo, vamos dizer que 40. E a cada X tempo, 20 em 20 dias, 30 em 30 dias, ele reunia todo mundo e desclassificava algumas. Então, a gente sempre aguardava aquele momento para saber se você ia ficar. E aí, eu fui até a última eliminação. Um mês depois ia ser o campeonato. Até porque eu estava com o ombro já bem machucado. Bem machucado. Para mim foi bom ter acontecido isso. Foi triste, porque você já está meses e meses nesse psicológico, né? A gente é psicólogo para tratar toda essa pressão, além da preparação física. E foi triste, mas foi no limite. Eu acho que até passou um pouco, né, pelas lesões. E aí, como você falou, então você acabou saindo do polo aquático em função de uma lesão também. Em função de uma lesão. Exatamente isso. Isso que aconteceu. Ô Dani, e saindo do polo aquático, você também atuou como professora de natação, né?
Isso foi Ah, depois então, dessa... isso foi na época do Collor, né, que a gente ficou sem dinheiro. Meu pai, fofo, né, teve 4 filhos, ele vinha com uma semanada para gente. Eu ficava brava com isso, porque eu sabia que ele não podia, que tinha acontecido tudo aquilo. Então eu falei, eu vou trabalhar. Só que trabalhar no Uhum. quê? Não era nova, não era formada em nada. Eu falei, eu sei nadar. Aí eu bati naquela Mori, fiz uma entrevista lá e fui na Runner. E aí fui aprovada na Runner por ser nadadora desde os 5 anos, por jogar polo aquático nesse nível que eu jogava, eles me aceitaram e lá fui professora, acho que por 2 anos, 2 anos isso. Ah, qual unidade da Runner? Eu fiz a unidade JK ali. Não, era uma aqui para a Zona Sul, que agora até eles destruíram para construir um prédio que tinha piscina, o teto ele era retrátil, aqui na Zona Sul, onde hoje é uma ponte que liga ao Morumbi, ali é ponte, não lembro, é uma ponte nova que fizeram, era ali. Sei, numa curva ali, né? Que é uma ponte na João Dias ali, mais ou menos. Isso, Sei. isso É. mesmo. Ai, que legal. Essa E foi minha história, porque que eu fui ser professora de natação, para ganhar meu dinheirinho com o que eu sabia fazer honestamente. tá certo, tá E aí eu certo. dava aula para criancinha e também para treino. Aí eu treinava quem queria não fazer aula, aulinha, para quem queria treinar mesmo. É isso. Ó, e a natação eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado pela natação. Isso é muito gostoso, porque eu nunca mais voltei a nadar em piscina, nadar mesmo competição. Cansei de contar azulejo. Mas nadei bastante tempo, há uns anos aí atrás, águas abertas. Foi a outra coisa que eu fui fazer. Que, na verdade, umas provas que eu me metia, 3.000, 5.000, eu chegava no meio e falava, o que eu estou fazendo aqui, né? A gente se mete em cada uma. Aí, né, tinha que nadar para frente o mesmo tanto que era para trás, aí eu seguia. E assim era. Exatamente. Prova de 1.000 eu não gostava muito, não. Às vezes eu fazia só para puxar alguém que estava querendo participar. E prova de 1.000 em águas abertas é só chute na cara, né? Muvuca É muito, terrível, né? muvuca, e não dá tempo de o pessoal se dispersar, é terrível. Não, e aparece um monte de Tem hora, Michael Phelps, né? Tem um monte de Michael Phelps lá, os pois caras é, tudo. Todo mundo fica grande, né? Todo mundo tudo quer. fica grande. Aí na hora de fazer a boia, por exemplo, uma prova ali em Santos, são aquelas boias cheias de craca, aí o pessoal quer te cortar, aí todo mundo sai cortado na prova, olha. Ai, ai, mas me divertia. Ô, Dani, mas é por isso que eu nado na minha piscina lá na Pampulha, entendeu? Que não tem nada disso. Low profile, entendeu? Ô, Dani, mas é o seguinte, então quer dizer que com 30 anos você falou, não, stop, eu vou para a Austrália, para o outro lado do mundo, um país maravilhoso, que eu tenho muita curiosidade de conhecer. Me conta, como é que foi essa decisão de fato, né, de você tomar essa decisão e para onde você foi na Austrália, o que você fez lá? Conta pra gente. Essa minha ida demorou 10 anos, na verdade, foram 3 tentativas de ir, eu só consegui ir na terceira vez. A primeira vez, 10 anos antes, com 20 anos, eu precisava ir, acredito que seria na época R$ 10.000 e eu não tinha. Eu fui atrás de tudo, tentei pegar o dinheirinho daqui e de lá sem pedir para ninguém, né, familiar nem nada, e não consegui. A segunda vez eu guardei todo esse dinheiro, e aí meu pai teve um contador que passou a perna nele e eu dei esse dinheiro para o meu pai, não fui. E a terceira vez que eu tentei ir, foi a vez que eu comecei a viajar Brasil nesse trabalho, que era um sonho meu, era um desejo meu ter um trabalho, eu viajando por aí. Então, também adiei mais uma vez. E aí, então, na quarta vez, eu falei, tchau, tô indo. E aí, fui para Sydney, fiquei em Sydney 1 ano. Depois, eu viajei de carro de Sydney até Perth. Aí, fiquei em Perth 11 meses. Aí, eu viajei de Perth até todo o norte, né, de carro de novo. E aí eu morei ali em Kirra, que é na divisa, né, da Gold Coast com New South Wales, que é o estado de Sydney.
E tudo isso deu 3 anos e aí eu vim embora viajando alguns países por 6 meses. O resumão é esse. O resumão, bom, começamos com o resumão. Eu tenho uma amiga, a Tati, que mora lá em Sydney. Ela vai ouvir, ela vai identificar aqui os lugares que você falar. Então, lá em Sydney, o que você fez lá? Você estudou inglês, já falava inglês fluente? Como é que é assim? Ou trabalhou também? O que você agitou lá? E deve ter velejado, né, Dani? Com certeza velejei, velejou. claro. Velejou, nadou também bastante. Com certeza, isso eu não preciso nem perguntar. Mas eu fiz inglês. Eu sou uma pessoa que era disléxica na escola. Estudei em escola alemã, então, assim, português, logo depois entrou o alemão, e depois, quando entrou o inglês, eu já não sabia mais nada. Confundia tudo. Tentei aprender inglês várias vezes, e só fui aprender, eu cismei, falei, um dia que eu quiser aprender, vai ser porque eu vou morar fora. E aí, coloquei na minha cabeça que ia ser a Austrália. Então, realmente, eu fui para Manly, morei em Manly, em Sydney, e lá fiz um curso de inglês, comecinho assim, 3 meses, e depois fiz o curso Cambridge, para tirar o certificado. Uhum. E fui batendo de porta em porta para arrumar um emprego para pagar minhas contas. Uhum. Eu fui com o meu dinheiro para lá. E aí fui garçonete de um restaurante italiano pequenininho, que logo me indicou para outro, que logo me indicou para um café italiano, porque lá as comunidades italianas, né, eles se ajudam muito, se tem alguém que eles acham que é bom profissional, eles vão indicando. E aí logo eu já estava em cargos bons ali nesse restaurante italiano. Era uma vida bem difícil, porque para tirar o certificado eu tinha que estudar bastante. Pode ser que há quem não precisa estudar, mas eu precisava estudar bastante, precisava frequentar as aulas. E assim, chegava 2 horas da manhã em casa do restaurante. E estava super bem em Sydney, poderia ter ficado por lá, mas meu sonho era conhecer o país todo mesmo. E aí, por isso que eu mudei de lá. Foi minha primeira viagem de carro pelo sul do país até Perth. Então, aí fui conhecendo, né, Canberra, toda a parte da costa ali de baixo, e até chegar em Perth. E nessa viagem de carro, você ia acampando? Como é que era o esquema, assim? O sul, você precisa de um pouco mais de estrutura do que o norte pelo clima. O sul, como ele é frio, na hora de você dormir, você precisa plugar para você ter um aquecimento, o banho quente é necessário. Então, assim, você tem menos chances de dormir assim, em qualquer lugar. Mas às vezes acontecia. Dormir assim, um pedacinho da estrada, não na estrada, eles têm uns pedacinhos que dá para você ficar e ficar bem. Uhum. E ainda por cima, o carro que eu viajei estava com mudança, né, por dentro. Então, era um carro que deveria ser cama que virava sala, ou sala que virava cama, mais uma cozinhinha, mas não dava, porque para tudo isso acontecer, tudo estava ali dentro e a cama ficava o tempo todo montada. Então, eu precisava de um lugar também para cozinhar, para se alimentar. Então, esse carro aí que eu viajei foi um carro que foi utilizado basicamente para transporte e para dormir. Então, eu precisava, sim, de lugares para plugar e para cozinhar. Uma estrutura. Mas era tipo uma van, assim, ou era um motorhome mesmo? Não, tipo uma van, menorzinho mesmo. Essa daí foi alugada, aluguei em Sydney para devolver em Perth, e era tipo uma van, menorzinha mesmo. E é muito comum, né, essa viagem na Austrália, né? Porque a Tati, que vive lá, ela me relatou uma viagem também com essas características que você está falando, Dani. Muito comum, muito comum. Tem pessoas que se estabelecem e não têm interesse em viajar, tem receio, como em todo lugar do mundo. Mas se você tem essa vontade, lá é um lugar que te dá todas as possibilidades para isso. A começar das lojinhas, para você comprar um fogãozinho de 2 bocas, umas coisinhas assim que parecem ser bobas, e aí você chega lá, tem vários apetrechos maravilhosos e não custam tão caro. Você consegue comprar, né? Não é aquele sonho impossível. É bem viável, bem viável. Ô Dani, e essa temporada sua lá na Austrália, 3 anos, um pouco mais de 3 anos, a gente está falando em
quais anos? 2004 a 2007. 2004 a 2007. A minha segunda viagem, teve um relato interessante. Devolvi o carro lá em Perth, e aí, procurando emprego, fui trabalhar num hostel, que eu morava nesse hostel e trabalhava lá. Trabalhava fazendo de tudo um pouco, tanto limpando, quanto arrumando quartos, tanto os coletivos quanto os de casal. Eles tinham um aluguel de carro, então eu levava e buscava carros para os aeroportos. Lavava os carros também, para depois ser alugado de novo. Madrugada, tinha uma equipe de 3, 4 que revezava, então, quando ligavam do aeroporto, tinha que pegar a van e ir dirigindo para buscar novos hóspedes. E aí, nessa época, foi um barato, nunca tinha acontecido antes. Comprei um carrinho no débito automático. Você já imaginou? Nossa! Eu paguei 1.000. Você põe ali, né? Era tipo um Mazda, né? Acho que aqui a gente não deve ter, tipo um Corcel, né? Todo pequenininho elétrico. E maravilhoso, né? Porque vendi por 950 depois. Super em ordem, assim, mas eu achei tão interessante, porque quando você imagina comprar um carro em débito, falei errado, não é débito automático, em débito, não em parcelas. Eu fui lá. Passa aqui do crédito ou no débito? Não, é no débito. Esse aqui. No débito. Me dá Isso, aqui. no débito. Agora podia ser até um Pix, né? Podia fazer um Pix já. Agora mesmo, é um Pix, acabou. Foi interessante. Ô, Dani, então você trabalhou bastante, né, na Austrália, assim, você teve seus momentos de viagens, de curtição, mas também teve momento, assim, de trampo forte mesmo, né? O tempo todo, na verdade, foi o tempo todo. E aí eu tinha meus gastos e também guardava meu dinheirinho, que foi isso que proporcionou, no final desses 3 anos, fazer 6 meses em vários países só gastando e não trabalhando. Uau, olha só! Isso, que maravilha, Dani. Mas conta, como é que foi, então? Completou esse período lá na Austrália, com o inglês afiadíssimo, né? Com Cambridge, com o certificado, com a proficiência lá. E aí, você montou um roteiro de viagem, assim, já determinando que seriam 6 meses ou até quando o dinheiro desce? Como é que foi essa estratégia aí? Não, na verdade, era assim, eram 7 meses. Eram para ter sido 7 meses. Só que aí a minha avó ia fazer 85 anos, ia ter uma festa, e aí da Tailândia eu ia para a África do Sul, acho que era isso, e não tinha voo para antecipar. Eu passei assim uma aflição, porque minha avó, amorzão da minha vida, eu queria participar, por isso que antecipou 1 mês a viagem. Mas você sabe que eu não me lembro por que é que foram esses 7 meses, 6 meses. Eu sei que sim, escolhi os países, mas pouca coisa programada. Eu não gosto muito de programar tudo, não. Basicamente, o que tinha de programado era o voo de chegada, a primeira noite. Antes disso, se você me permite, claro. O último carro que eu viajei lá foi um carro bem interessante. Ele era 4x4, tinha 2 baterias, tinha aquele respirador, que inclusive você podia passar por rios, e atrás já tinha um tablado, e uma posição para uma geladeirona. Aí eu costurei cortininha, foi um barato, porque aí viajar ao norte já é outra coisa, dá para você dormir ao relento, dá para você fazer bastante coisa diferente. Só te lembrando sobre o carro que você me perguntou. Que legal, que legal. Esse era meu mesmo. Esse era meu mesmo, então dava para fazer bastante coisa ali nele. Quando eu fui passar na vistoria, Paulão, a porta do motorista estava toda enferrujada. Aí o cara da vistoria lá falou, não, você tem que arrumar uma porta nova, senão você não vai passar na vistoria. Paulão, lá vou eu, em um monte de ferro velho, para achar uma porta daquele carro. Nossa. Bom, achei a tal da porta, fui num cara que ia transferir, só que o cara falou assim, Daniela, o seguinte, a porta que você está muito melhor do que essa que você arrumou. Então vamos fazer o seguinte, e foi o que eu fiz.
Coloquei a porta, passei na inspeção, voltei lá e destroquei a porta. Voltou a original, né? A original, bem. Mas foi bem interessante, rodando de ferro em ferro, em ferro velho, e pedindo porta, e tinha que ter retrovisor assim, assado. Foi bem interessante isso, viu? Bem Ô, bacana. Dani, e nesse tempo na Austrália, a Austrália é um país reconhecido por grandes velejadores, né? Tem pessoas aí, histórias, e inclusive eu li recente um livro de uma velejadora jovem e tal, australiana, e você deu umas velejadas legais lá, tem alguma lembrança assim especial? Porque, pô, Sydney tem muita coisa, né? Vive muito intensamente a vela, né? Eu não tinha muito tempo para fazer o networking, e por incrível que pareça, o pessoal da vela é fechado. Não sei se fechado ou é um nicho que as pessoas normalmente não vão ali, então não é uma coisa fácil. E eu trabalhava muito ali em Sydney, mas eu morava numa casa que tinha o Carlão. O Carlão morava, ele era do sul do Brasil, e às vezes ele fazia um bico à noite. Já estava um tempo lá, ele gostava de ficar jogando videogame no quarto dele. E aí, um dia ele chega em casa e fala: olha, enquanto você foi trabalhar, eu dei um pulinho ali no Yacht Club ali de Sydney e eu falei de você. O cara fez uma propaganda, Daniela veleja super bem, isso aqui, e pronto. Aí eu entrei e velejei em algumas embarcações ali em Sydney, e foi maravilhosa essa ajuda que o Carlão fez para mim. Não tenho notícias dele, se ele estiver escutando. Carlão, beijos, obrigada. Alô, alô, Carlão, alô. Será que ele está ainda lá na Austrália? Não sei, viu? Ah, Não sei mesmo. Já tentei achar ele, não achei. E em Perth eu comprei o meu kite e velejava de kite lá. ai, que legal, que legal. Ô, Dani, e aí então vamos voltar para sua viagem Vamos voltar. around the world. Que você deu uma voltinha ao mundo depois? Então conta, porque assim, eu sou doido para fazer essa volta ao mundo. Farei, Muito bom. inclusive vou registrar aqui no podcast Outra Visão, assim que for possível, né? Mas isso é um plano futuro aqui para os ouvintes já saberem. Mas, Dani, eu quero saber da sua, para até inspirar a minha aí algum destino que eu vou colocar na lista aqui. Ah, exatamente isso. Eu tinha que percorrer a passagem, ela é uma passagem around the world, e você precisa percorrer os países sempre para o fuso para frente, você não pode voltar para trás. E aí eu escolhi alguns países para percorrer que eu tinha interesse em conhecer. Então, da Austrália, primeiro eu fui para Fiji, e fiquei ali 3 semanas, o que eu acho bastante tempo, 2 semanas, 10 dias, talvez seja bacana, mas isso se você tiver interesse em continuar, se você quiser ir lá e descansar 15 dias, claro que dá, tudo, mas assim, tem países que você tem necessidade de ficar mais, tem outros que você poderia ficar um pouco menos. Depois eu fui para Nova Zelândia, aluguei um carro na Ilha Norte, percorri toda a ilha até o sul, a Ilha Sul, voltei e entreguei o carro na Ilha Norte e saí de lá. Né? Foi muito interessante, muito gostoso, foi um carro bem acertado para alugar, porque como é frio, era um carro que atrás... Porque, assim, depende do país que você vai, o carro que você aluga faz toda a diferença, essa é a minha experiência. Então, a lateral atrás e a outra lateral era de vidro, eram janelas bem grandes. Então, se você estava às 5 da tarde, já num lugar que você ia dormir, cozinhando, tomando aquele vinhozinho, você ficava olhando aquela paisagem com neve, aquele frio no seu conforto, mas com uma vista assim, nossa, fenomenal, porque tinha muito vidro atrás, na lateral também. Então, é uma das dicas que eu dou, assim. Faz bastante diferença. E a outra coisa de diferença é a ordem dos países afeta. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estava em Perth, eu fui visitar Bali. Só que eu já estava na Austrália há 1 ano e meio. E quando eu fui para Bali, eu vi toda aquela paisagem muito parecida com o Ubatuba. Nossos hibiscos, o nosso jeitão.
Então, para mim, foi uma coisa assim fantástica, aquele matar saudades da infância em Ubatuba. Foi uma coisa assim, se eu tivesse aqui no Brasil, passando férias, como a gente passava antes, janeiro, julho, mais outras 10, 15 dias espalhados pelo ano em Ubatuba, e fosse para lá, talvez eu não valorizasse tanto. Então, eu acho que a ordem dos países também influencia para uma boa viagem. Anotando as dicas, anotando aqui as dicas. Ô, Dani, e depois, nesse seu round trip aí, como é que foi? Aí você, então, Bali, Nova Zelândia, Aí fui Fiji. para Hong Kong. Fiji fui antes, né? Eu fui e voltei para Perth. Saí de Perth para Fiji. Não, Fiji não. Bali, eu fui de Perth e voltei. Aí, nesse round, eu saí de Sydney, fui para Fiji e fiz a Nova Zelândia. Aí fui para Hong Kong. Hong Kong é um lugar fantástico, né? E mais uma vez, né? Você sai a ordem dos países. Você sai de uma Nova Zelândia, que é uma natureza só, pouquíssimo contato com pessoas, e de repente vai para Hong Kong, aquela coisa oposta, né? Aquelas luzes, aqueles letreiros, né? É diferente a coisa. Os E aí prédios, né? Prédios enormes, né? Prédios enormes. O primeiro hotel que eu fiquei, um hotel que não cabia a gente dormir com a perna esticada. A cama era tão pequenininha que tinha que encolher a perna. Lá tem a escada rolante maior que eu já vi no mundo. Acho que nem sei se não é a maior. Uma coisa assim, você sobe, incrível. Faz curva até, né? Tô brincando. Negócio assim, não é sério, dá uma procurada. Eu vou. É uma escada rolante enorme. E chegando lá em cima, tem um zoológico grátis. Você passa por ele, umas coisas bem interessantes. Comidas. Nossa, em Hong Kong, uma história. Eu fui num restaurante, não sabia falar chinês, né? E aí, a mesa ao lado sabia falar inglês. Eu estava prestes a pedir, apontando a mesma coisa que eles estavam comendo. Uhum. E eles meio que ajudaram, não sabiam falar muito bem inglês, tal, tá bom, pedimos. Nisso, colocaram uma chaleirinha de chá, 2 cumbucas, as coisinhas que a gente ia comer. Eu coloquei o chá na cumbuquinha e fui beber. Aí a mulher do lado dessa mesa que estava ajudando falou, não, esse chá não é para beber, esse chá é para lavar a cumbuca. Não. Os utensílios, não era para beber. Eles lavam tudo, descartam no lugar, aí é que vem o chá para você beber. E a gente, sem entender nada, né, bebendo aquele chá lá. Super zen, mas tava gostoso, né? Ai. Pouca bagagem sempre, né? Gastava um tênis quase para furar, ia na loja, comprava um, já deixava aquele por ali mesmo. E assim foi. Quando eu fui sair de Hong Kong, eu ia para o Vietnã. E uma das coisas que você tem que planejar antes, que você tem que pensar, é se precisa de visto ou não, se precisa de vacina ou não. Eu tinha visto, só que eu caí num conto de visto pela internet do Vietnã, que não era o visto. Ou seja, ao chegar no aeroporto para sair de Hong Kong e ir para Vietnã, eu fui perceber que eu não tinha visto. E aí eu precisava ficar em Hong Kong por mais tempo, o que foi maravilhoso. Essa vida é muito boa, sempre digo, como a vida é boa. Porque Hong Kong seria bem legal ficar uma semana a mais, e a gente teve que ficar esse tempo a mais mesmo, porque era feriado, aí depois que a gente tinha que dar entrada, mais uns 2 dias... Então, eu acabei aproveitando Hong Kong uma semana a mais e voltei para aquele mesmo hotel que a cama era apertada. E aí, lá vai a dica. Aí, os caras te mandam, você já foi lá uma vez, tudo, não bucou pela internet, pronto, aí eles te colocam no apartamento mais moderno, que a sua perna cabe. Eu falei, caramba, por que não me deram esse apartamento antes? É o mesmo preço. Não, e ainda te dava um desconto. Olha, que danado. Quando eu for lá, eu vou falar que você me avisou isso, hein, Dani? Fala. Eu te ajudo. Minha amiga me avisou, entendeu? Pode me dar aí, que tem que caber nessa cama aí, meu. Nossa, Paulão, você não vai ter que pedir mesmo, porque que eu fiquei na parte velha de Hong Kong, né? A parte nova tem hotéis luxuosos e tudo mais. Né? Ô, Dani, mas
Nessa sua ida lá para o Vietnã, então, quando você foi fazer o seu check-in, que você identificou essa questão do visto? Porque para embarcar você tem que mostrar o visto do próximo país que você vai. Uhum. E aí eu mostrei o visto que eu tinha. Não, isso aqui não é isso aqui, você não tem. E aí eu tive que voltar. E assim, uma das dicas de ouro que eu dou assim é não se estresse. Aconteceu, procura uma coisa de positivo nisso, porque não adianta, você não tem o visto, você já caiu num conto, você já fez, e tudo isso pode ser para uma melhor. Depois eu fui entender o quão foi legal, porque realmente Hong Kong, uma semana a mais, o que eu vi de coisas bacanas nessa uma outra semana, que eu teria ido embora e não teria visto. Então, viajar é assim mesmo, as coisas acontecem, não pode se estressar muito, não. É isso, eu sou tranquila. E daí você foi seguindo essa viagem, sobretudo na região da Ásia, ou também fez a volta completa até voltar a Sydney? Como é que foi Não. Quando eu cheguei no Vietnã, eu cheguei no norte do Vietnã, subi mais um pouquinho para o norte e fui descendo o Vietnã. Aí saí do Vietnã de barco até o Camboja, tanto é que eu tenho fotos passando pela fronteira a pé do Vietnã para o Camboja. E aí segui de barco até chegar no ponto de Camboja que eu ia ficar. Aí a ideia era subir o Laos e descer Tailândia. Só que pela geografia, você subir Laos é bem difícil ali. É possível, mas não é muito fácil. O mais fácil é da Tailândia você descer o norte ali de Laos e não chegar ao sul, onde você teria o encontro ali com Camboja. Só que, Paulão, não foi nem essa a questão. Passei muito mal no Vietnã. Você vai ficando mais tempo lá, você vai relaxando. Então, é lógico que eu bebi água comprada. No começo, os primeiros 10 dias, eu escovava dente também com água comprada. Mas depois você começa a relaxar. E o escovar o dente com água da torneira lá já basta. Para ter diarreia, vômito, assim, é um negócio poderoso. Então, eu não estava em condições. Aí eu pulei o Laos, refiz a viagem e fui direto para a Tailândia. Do Camboja para a Tailândia, quem está mochileiro, assim, uma viagem low profile, eles fazem tipo um caminhão, uma viagem horrorosa e perigosa. Tipo um pau de arara, assim. Tipo um pau de arara, é isso mesmo, tipo um pau de arara. E aí eu fiz ali minhas contas, vi meu budget que eu tinha, sempre, isso é uma coisa que eu fazia assim bem certinho, e consegui comprar um voo para a Tailândia, então foi assim que eu cheguei na Tailândia. E aí a Tailândia, de Bangkok, fui viajando de ônibus por vários lugares para o norte, depois voei do norte lá para o sul, e depois saí de Bangkok de novo. E aí fui para África do Sul. Cheguei em Cape Town, fiz toda a costa, e aí saí de Johannesburgo. Fiz a costa, fiz safaris mais para cima, voltei para Johannesburgo, e voltei de Johannesburgo para o Brasil. E aí eu cheguei para o aniversário da minha avó. Que foi quando foi o seu retorno após esse período na Austrália, ou nesses 3 anos e pouco você chegou a vir ao Brasil? Enfim, como é que foi? Eu vim para o casamento de uma das minhas irmãs, a Mariana. Eu vim, um negócio assim incrível, a forma como você vê as coisas, né? Você está um tempo fora, você dá aquela pingada aqui, o sono, escolhendo roupa para o casamento, assim, não tinha condições, porque a gente chega, né, com um fuso totalmente virado, né? Foi gostoso, aí fiquei aqui no casamento, acho que eu fiquei o quê? Cerca de 20 dias, e voltei para a Austrália de novo, e aí só voltei para o Brasil depois de tudo isso que eu te contei. Que legal. Dani, eu vou caminhando aqui para o nosso final. Eu estou adorando a nossa conversa e ouvir o seu relato, que eu já estou anotando aqui várias dicas, viu, dessa viagem. Ô, Dani, então quer dizer, você ficou essa temporada super legal na Austrália, de muitos aprendizados. Quando você voltou, o que é? Você queria já velejar? Me conta, como é que foi seu retorno ao Brasil, né? De estar próximo da família e tudo, e também dos seus barcos, dos seus amigos do iatismo.
Eu fiquei um tempão sem velejar. E aí, em 2013, eu voltei a velejar, que foi a época que eu velejei no veleiro clássico que eu comentei. E quando eu estava para engrenar, fiquei grávida da minha filha, da Maria. Tive ela com quarentão, e aí parei de velejar, retornando em 2019. Como meu maridão, que me apoia pra caramba, é ele que fica com ela os finais de semana, e aí eu fiz a minha dupla mista com o Luiz Carlos Borba, que eu estou velejando com ele até hoje, e a gente cada vez mais está aprimorando aí a nossa dupla, as velejadas, está sendo super gostoso, e para esse ano agora, a gente vai ter um Mundial Feminino de Snipe aqui na Guarapiranga, aqui em São Paulo. Quando que vai ser, Dani? Quando que vai ser? Outubro, se eu não me engano, de 6 a 9, por aí. A gente tem uma preparação antes, mas em outubro desse ano, Mundial aqui na Guarapiranga. E você vai estar lá competindo, né? Vou estar com a minha dupla feminina, no caso, porque é um Mundial feminino. Na verdade, o segundo semestre está bem lotado, porque primeiro a gente vai ter aí um campeonatão master, que aí eu corro com esse misto, com o Luiz Carlos Borba. Depois a gente tem um campeonato feminino, que aí eu já corro com a Isa Malpig, que é uma super pessoa que também vale a pena você entrevistar. Ah, que depois legal. eu te conto um pouquinho dela. E depois a gente tem um Mundial Feminino sediado aqui pelo Yacht Clube Paulista na Represa Guarapiranga. Muito bom. Ô Dani, e todas essas duplas, né, que você faz sempre no mesmo barco, no mesmo tipo de barco? Quando eu voltei em 2019, eu comecei a velejar de snipe. Eu não tenho barco, e por ser uma pessoa, né, que sou comprometida, porque barcos de dois ou mais pessoas, a questão é o comprometimento, de você estar sempre lá, você não faltar, porque a gente, horas de bunda no barco, que a gente fala, né, HBB. Quanto mais HBB, melhor a conexão, melhor tudo isso. E aí o que acaba acontecendo é que se você não tem comprometimento de estar os finais de semana lá, e como eu tenho, sempre tem algum barco para velejar, além do que não é só velejar que eu gosto bastante de arrumar o barco, de fuçar, de regular, então com isso eu tenho bastante convite para velejar, graças a Deus, sem a necessidade de ter barco. Ô Dani, e qual que é a sua, numa dupla assim, até para tirar minha dúvida, como é que vocês dividem as tarefas, assim, ou os dois fazem as mesmas coisas, como é que funciona assim? Eu sou proeira e ou o Borba ou a Isa é timoneiro. Nesse barco, a gente tem funções completamente diferentes. O proeiro vai fazer sempre muito mais peso, vai ter regulagens diferentes que ele vai comandar do que o timoneiro. O timoneiro ele vai cuidar do leme, olhar para frente, a tática, e a gente também dá palpite nessas coisas, sim, mas a gente controla armar um pau e desarmar aquele pau. Aí já seria um outro capítulo que tem bastante coisa para falar, mas são funções diferentes e ambas muito importantes, assim, não dá para velejar sem um ou sem o outro. Ah, que legal. Ah, quem sabe então um dia a gente faz um especial aqui, vela, para você dar uma aula aqui para os nossos ouvintes e para mim sobre, né? Ô Dani, e para finalizar, assim, ainda sobre o iatismo, mas tenho ainda mais uma outra pergunta para te fazer, o seguinte. Lá no Instagram do Yacht Clube Paulista, tem muitas fotos, né? E tem várias imagens que você tá lá navegando, lá velejando. Então, queria que você convidasse os ouvintes para visitar lá o Instagram, né? Sim. O site também, que tem umas fotos bem legais. Então, o pessoal investe numa fotografia bacana, né? Investe. Will Carrara, ele é o fotógrafo que tira a maioria das fotos, um querido, excelente fotógrafo. E o site do Yacht Clube Paulista, que é o clube que vai sediar o Mundial, você também consegue ver fotos das nossas premiações, dos brunches que a gente tem junto com os velejadores, das fotos nas regatas, dá uma visitada lá. E a Dani tá sempre lá aparecendo nas fotos, né, Dani? Velejando lá. Opa! Isso aí. Ô, Dani, então, para fechar, eu queria que você atualizasse aqui. Me fala um pouco sobre o trabalho que você está fazendo de assessoria, né, e de cuidado com pessoas da melhor idade, mais 60. O que você podia explicar sobre esse trabalho de assessoria e ajuda, que eu sei que
vai desde, assim, ajudar na parte de levar numa consulta médica, assessoria até na parte de tecnologia também, né? Meu trabalho, Paulão, é me dedicar a essas pessoas, a maioria 60 a mais, como um trabalho complementar aos cuidadores, ou até as pessoas que trabalham na casa mesmo. Eu gosto muito de levar essa atenção, eu sou todo ouvidos. Então, como é que eu faço? Normalmente eu visito uma vez por semana, não fico contando hora, normalmente é um período, ou manhã ou tarde, que eu aproveito neste período para levar ao médico, para fazer exame, mas não só para isso, mesmo quando não tem exames e não tem médicos, eu visito eles, porque eles adoram conversar, eu sou todo ouvidos, e isso traz uma alegria, e muitas vezes essa solidão é o que adoece. E além de às vezes, só fazer companhia, tomar um café, levar para passear. Então, é um trabalho que, além de me pagar financeiramente, me preenche demais. É uma coisa que eu amo fazer. Eu amo fazer. Ô Dani, e as pessoas que tiverem interesse em conhecer e contratar esse seu serviço, como é que funciona? Eu posso deixar aqui no site do podcast Outra Visão os seus contatos, como é que as pessoas podem te procurar? Pode deixar o meu contato, pode deixar o meu Instagram se quiser, mas acho que meu contato pelo WhatsApp é mais fácil. E aí eu tiro todas as dúvidas, cada caso é um caso, vou junto ao banco para saber o que o gerente do banco está vendendo para eles, que está consumindo. Esse tipo de coisa que, infelizmente, no Brasil ainda acontece. Então, assim, sim, manda o meu contato e aí a gente vê caso a caso. Tá bom? Então aproveita, Dani, registra aqui em voz os seus contatos que também estarão lá no site do podcast outravisão.com. Então tá, é 011 98262 4040. Ligue já. Ligue já. E o Instagram? DAN de navio A, EGELI. Ô, Dani, eu falei certo o seu sobrenome, Nigeli? O nome é Negli ou Negli, mas em português a gente tem que falar Nigeli, senão não dá certo. Mas é suíço-austríaco, aí é Negli. Qual a origem? Desculpa, eu não entendi. Suíço-austríaco. Olha só, que... mas várias pessoas também falam da forma como eu falei. Falam. Eu não inovei assim. Não inovou. Você leu como está escrito, tá certíssimo. Ô Dani, então para a gente finalizar, eu tenho assim mais uma pergunta, ouvintes, mais uma pergunta que essa eu tenho que fazer, que é o seguinte, eu queria só que a Dani relembrasse dos tempos da Rua 7 de Setembro, lá na Praia do Lázaro. Dani, que eu te conheço há muitos anos lá da Praia do Lázaro, da casa com muro branco e cerca azul da sua família. Isso mesmo. E me conta um pouquinho, até para a gente registrar para sua filha Maria, para todos os nossos ouvintes, um pouco dessas memórias que você tem dessa época da sua vida lá na Praia do Lázaro. Ali foi maravilhoso, uma ruazinha sem saída, próxima a uma prainha pequenininha chamada Sununga, e lá que eu tenho esses grandes amigos, como o pai da Joana, que a gente comentou, da Teca, do Pedro, que é o Tomás, que é seu primo, que então eu conheci você, as famílias, né, ficaram muito amigas, e era maravilhoso, né, a gente passava... Depois do Natal até o Carnaval por lá, depois Páscoa, julho inteiro, depois aquele Semana das Crianças, e aquela coisa, pé descalço, não tinha celular, então a gente sentava nessa tal cerquinha azul para brincar de mês, né? Não era mês, ou brincar aquele beijo, abraço e aperto de mão. E aí surgiram essas amizades de infância fantásticas aí que a gente tem, né? A Leca, o Danielzinho, o Daniel Esmorigo, a Juliana, que são fantásticos aí e moram no meu coração até hoje. Espero não ter esquecido ninguém. Ô, Dani, aos poucos eu vou trazer aqui no podcast Outra Visão algumas das pessoas que Oba! lá da Rua 7 de Setembro, viu? Vou trazer aqui
para registrar um pouco da história. Dani, O então... Pedrão, que fazia musiquinha com caixinha de fósforo. Mas é isso Verdade. aí, tem papo para mais um montão. Exatamente. Dani, então, ó, vou finalizando agradecendo muito a você pela confiança, por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui a nossa conversa deliciosa, espero que todos tenham gostado, a toda a família Nigeli, qual que é o nome, como é que fala certo, Dani? Negli. Toda a família Negli, a Mariana, a Caru, ao Franquinho, a sua mãe Vânia. Então, um beijo a todos vocês, a toda a família, a Maria, enfim, a toda a sua família, Dani, ao seu marido, a todos. Um beijão para você. E para a gente fechar, assim, para aquele vento, assim, para finalizar a regata, assim, com o vento bombando, entendeu? Velocidade total, potência. Deixa uma mensagem final. Antes eu posso agradecer ou é depois que eu agradeço? Pode agradecer, Dani, pode fazer. Paulão, obrigada por esse papo maravilhoso. A gente está morando longe, né? Mas ouvir a sua voz é sensacional, me remete realmente à infância. Minha mensagem final é: eu agradeço muito a vida é muito boa, ela me traz oportunidades fantásticas. E a mensagem que eu digo é assim: sonhe alto e vá atrás das suas conquistas, né? Eu já vi muita gente falando assim: eu não velejo porque eu não tenho barco. Olha, depois daqueles 2 barcos que eu te contei de infância, eu acho que eu tive mais um em dupla, que eu meiei o barco. Depois, eu só velejo as pessoas que compram barcos de dupla, de muito mais, eles precisam dessa tripulação comprometida. Então, é só um exemplo de sonho que não precisa ser atrelado com ter ou não ter dinheiro. Vá atrás dos seus sonhos de viajar. Demorou 10 anos, mas eu fui para a Austrália. Então, assim, siga suas vontades, seus sonhos. A vida sempre dá um empurrãozinho. Você faz sua parte e o restante, né, acaba acontecendo, costurando aí. É isso. Obrigada, Paulão. Um super beijo. Obrigado você, um beijão para você, Dani. Bons Beijão, ventos Paulão. sempre. Beijo. Opa, obrigada.